Eu quero falar que está aqui em Apocalipse capítulo 2. Cada semana a pastora vai estar falando de uma igreja para vocês entenderem que são códigos de alerta, né? A irmã Belinda dizendo, pastora, esse vulcão que entrou em erupção no fundo do mar pode ser sinal da volta de Jesus? Sim, filha. Tudo isso que a gente está vivendo nesse momento é sinal, viu, filha? Isso, vem a rema. Ângela Lúcio, Deus te abençoe, filha. Bom, eu vou entrar na palavra, meus amores. Os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência. Olha só, gente, vocês vão aprender muito aqui, tá? Fica firme aí comigo. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, diz o Senhor. Meus amores, essa igreja aqui, ela tem muito a nos ensinar. Vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês, Éfeso, esse pedacinho da Turquia hoje, até eu quero pedir perdão aqui, que eu falei Grécia, eu pego um pedacinho da Grécia, mas hoje essas 7 igrejas, elas estão na Turquia, na atual Turquia, que é um dos lugares que a pastora e muitos de vocês, né, sonham conhecer um dia, né? Éfeso. Pastora, se a senhora pudesse dar um tema para esta igreja, eu diria que faltou a excelência para ela. Se você ficar comigo nesses 3 dias, você vai entender o porquê, entendeu, Consuelo? Primeiro, que igreja que a senhora, como é que a senhora distingue essa igreja? Sabe aquela pessoa que nada e morre na praia? Já aconteceu isso com você? Já viu isso? Já ouviu esse provérbio? Que é muito verdadeiro, por sinal, irmão Eugênio. Nadou e morreu na praia. Preste atenção do que isso tem a ver comigo, com você. Essa mensagem você não direciona nada para ninguém. Pega só para você. Você vai ver o quanto vai te ajudar isso. Por que nadou e morreu na praia, pastor? Foi a situação de Éfeso. Porque faltou o principal. Você vai descobrir até o final o que é a coisa principal que Jesus procura na sua igreja. Você já parou para pensar? Você aceitar o Senhor Jesus, se arrepender de todos os seus pecados, conhecer a palavra, se arrepender, aceitar o Senhor Jesus, ser batizado e ficar aqui, presta atenção nisso, ó, e conhecer a grande tribulação e não subir para a glória. O que é isso, pastora, senhora? Nadar e morrer na praia. Pastor, a senhora está dizendo que nós ainda corremos o risco? Sim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, certo? Quem crer e for batizado será. Esse será está onde? Futuro. Eu serei, tu serás, ele será. Esse será, ele mostra o quê? Perseverança, fé, amor, permanecer em Jesus, perseverar. Então, a igreja de Éfeso, gente, que hoje a gente tem muito esse conceito errado, né? A gente está dentro da igreja, a pastora Solange é um líder, o outro é um líder. Deu para entender? Não. Não se esconda, não pense assim. Porque essa igreja nadou e morreu na praia. A situação de Éfeso faltou o principal. Lembra do que diz a palavra em Mateus 7, 21 ao 23?
nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas em teu nome, eu fui tão assim, eu fui tão zeloso, eu fui tão cuidadoso, eu fui tão amoroso. Ele vai olhar para mim, para você e dizer, afasta de mim, maldito, eu não te conheço. Pastor, então a senhora está dizendo que essa igreja tem muito, é para mim hoje. Se ninguém quiser essa palavra, eu fico para mim. Ela tem muito a nos ensinar, a nos alertar. Assim como a Obelina testemunhou que essa que está acontecendo no fundo do mar aí, essa erupção aí, esse vulcão, né? Esse maremoto, prestem muita atenção. O Senhor Deus está dizendo para mim e para você, noiva, acorda. Me pergunto o que está faltando. Quando você conhece Deus através da sua palavra, você sabe, eu também, o que está faltando na minha vida e na tua. E a gente precisa se arrumar, não é verdade, meus amores? Resultado. Antes, a capital de Éfeso era Pérgamo, mas depois Roma colocou a capital da Ásia Menor, Éfeso, como a capital. Por quê, pastora? Porque a Ásia Menor, a Turquia hoje, né? Então, porque é uma cidade muito grande. Há uma discussão aí de 200 mil habitantes na época, 250 mil. Para a época, uma grande cidade. 250, 200, 300 mil, uma grande cidade. Ela foi considerada, gente, por um escritor famoso como a luz da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, pastora, era uma cidade portuária, para quem não sabe. Tinha um porto nessa cidade. Então você sabe que era uma cidade de grandes negócios. Era uma cidade que importava e que exportava. Então ali entrava madeira, ali entrava ouro, prata, pedras preciosas, escravos, né? Então a gente estuda isso desde o início, choca, né, um pouco. Porque isso é tão antigo, né, gente? Tão antigo. Meu Deus, que coisa mais triste. Depois que da queda de Adão e Eva, a escravidão, não é verdade? A escravidão. Então, grandes navios de grandes portes, aportaram nesse lugar, né? Uma cidade que importava e exportava tanto seres humanos como tudo que havia de mais precioso na época. Prestem atenção nisso, tá? Então era uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade trabalhadora. Importante na época, porque eles também não pagavam impostos para ninguém. Eles dirigiam a cidade, eles administravam a cidade. Vocês estão me entendendo? Roma não entrava ali e pegava o dinheiro e os impostos. Não, eles administravam tudo. Era uma cidade, eu diria até independente, livre, né? Importante na época, não havia intervenção de Roma. Eles administravam tudo. Eles tinham um estádio, gente, muito grande. E nesse estádio aconteceu umas coisas muito tristes lá. Que antigamente tinha um cântico chamado Sempre Vou Lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Aí todo mundo me perguntava na época, né? Pastor Solange, eu só queria ter visto isso. Eu falei, de jeito nenhum. Que eu queria ver, por exemplo, eles colocavam os animais e eles lutavam até morrer. Aquele que vencesse era o vencedor. Colocavam homens, que essas lutas que a gente vê hoje, né, gente? É muito triste. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Essas lutas livres e lutas mais... Mas naquela época, vocês não têm noção. Isso hoje é fichinha. Hoje tem regras, tem ordem, o que pode, o que não pode. Naquela época, só parava quando um lutador vencia e o outro, o que, pastor? Morria.
Naquela época se colocava homens para lutar com feras. Pastor, então foi uma época muito triste, muito cruel. Só queria ter visto isso de maneira nenhuma. O sangue de Jesus tem poder. Nessa cidade também havia um anfiteatro para 25 mil pessoas. 24, 25 mil pessoas. Pastor, então era a cidade. Éfeso teve uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Diana. Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Uma das 7 maravilhas. Um lugar, um templo muito grande, uns 50, 71 metros por 127 metros, que era sustentado por, no mínimo, 127 colunas. Coluna de 1,5 metro de diâmetro. Como era o culto a essa deusa, pastora? Era muito triste. Vamos aprender aqui, ó. As pessoas bebiam para ela até se embriagar. E rolavam no seu próprio vômito. E quando se levantavam, bebiam mais e mais e mais. E havia muita orgia. O que é orgia, pastora? Eles se relacionavam sexualmente para Diana. Naquela cidade houve o templo onde os imperadores eram adorados. Presta muita atenção, gente. As autoridades naquela época, os imperadores naquela época, presta atenção, os Césares, eles eram considerados deuses. Deuses. Então, não adorar essas autoridades era isso aqui. Se não fosse isso aqui, uma prisão no mínimo. Entendeu, Diana? Pastor, então a coisa naquela época era muito triste. Era muito triste. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Foi por causa da igreja de Éfeso. Pastora Solange, a senhora está dizendo que aquela cidade, eu não posso falar mais que isso, mas quem tem ouvidos ouça e entenda. Era uma cidade que vinha gente, presta atenção, do mundo inteiro para adorar a Diana. Tinha muitos amuletos. Tudo que era de Diana era vendido. Vocês estão me entendendo? Foi por isso que o apóstolo Paulo enfrentou tanta guerra. O apóstolo Paulo, gente, foi uma das pessoas que mais trabalhou por Éfeso. Pode estudar isso. Ele ficou no mínimo 3 anos em Éfeso, principalmente na sua 3ª viagem missionária. Quando ele saiu de Éfeso, que Deus mandou ele sair de Éfeso, tudo tem um tempo determinado, né, gente? Só julga quem não conhece a palavra, né? Quando Deus permitiu que ele saísse de Éfeso, quem ficou no lugar do apóstolo Paulo, pastora? Ficou o seu filho Timóteo, o pastor Timóteo. Depois o pastor Timóteo foi para um outro lugar. Quem ficou ali? O apóstolo João. O apóstolo do amor, gente. Quando o apóstolo João foi preso, ele era pastor de Éfeso. Onde foi que ele escreveu o Evangelho de João? Você nunca parou para pensar?
Foi em Éfeso. Onde foi que ele escreveu o primeiro, segundo e terceiro João? Que para mim ele escreveu para Éfeso. Estudem isso que vocês vão entender. Foi em Éfeso que ele escreveu. Pastor, e o caráter dessa cidade, desse povo? O caráter deles? Pessoas más. Estou falando da cidade. Presta atenção. Da cidade. Não da igreja. A cidade eram pessoas más, bravas, briguentas, dispostas a tudo, se precisasse, imorais. Tudo posso. Tudo me é lícito. Inconstantes, supersticiosas. Vocês estão entendendo? Paulo trabalhou em Éfeso 3 anos, já falei sobre isso, deixou Timóteo, depois João, que foi preso na ilha de Patmos. Mas quando prenderam João na ilha de Patmos e disseram, acabamos com o cristianismo, o céu abre. Jesus visita João na ilha de Patmos. Eu costumo dizer que a verdadeira igreja é como clara de ovo. Quanto mais você bate, mais cresce. É bom não bater. Resultado, meus amores. Jesus revela coisas Jesus mandou João escrever 7 cartas. Por isso que você precisa prestar muita atenção. Uma das coisas que a igreja estuda muito pouco é o Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tem tudo a ver comigo e com você, principalmente nesse momento, nessas últimas horas. Verdade, pastora? Sim. Nós temos que estudar, eu e você, nós temos que meditar, nós temos que acordar, nós temos que arrumar o que precisa ser arrumado. Como é que a senhora descreve a igreja de Éfeso, pastora Solange? Uma igreja fiel. E eu vou entrar nela aqui agora e você vai entender o que mais eu tenho para trazer, que é forte, tá? Acabei de dizer, não é mensagem direcionada para ninguém. Pelo Espírito Santo de Deus que eu falo isso. Se eu precisar direcionar, eu direciono a mim. Cada um sabe onde Deus precisa trabalhar em ti. Escreve ao anjo da igreja. O anjo geralmente é o pastor, é o líder. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Éfeso quer dizer agradável. Aqui você vai conhecer um pouquinho mais do caráter de Deus, da personalidade dele. Prestem muita atenção que você vai aprender muito. E eu também. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Primeira coisa. O que é destra? Mão direita. Ele tem na sua mão direita, ele tem na sua destra direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas, pastora? Os anjos. Os pastores. Certo? Deus os chama, Deus os coloca, Deus os exorta, Deus os ensina, Deus os consola, Deus os fortalece, Deus põe, Deus tira. Então a senhora está dizendo que Deus te tem, pastora Solange. Sim, Deus nos tem na sua mão. Presta atenção nisso. A tua vida, o teu tempo nessa terra,
O teu existir, a tua vida está na mão direita de Deus. Rapaz. Então, o senhor quer dizer o que com isso? Que a gente precisa aprender a descansar. Confiar nesse Deus, fazer o que Ele manda e acabou. Não temos mais nada para fazer. Quando uma filha minha nos Estados Unidos falou para mim, pastor, estamos agora no momento de pico. Chegou ao pico. Falei, não podemos fazer. Faltou oração, gente, pelo Brasil e pelas nações? Está faltando oração? Da minha parte, não. Quer dizer, sempre falta, né? Vamos dar lugar por orgulho, não. Mas o que está acontecendo, Umbelina, são as últimas horas. A igreja agora tem que conhecer a palavra, mas ela tem que entender que tudo que está acontecendo agora é porque se aproxima a volta do amado. E a igreja tem que fazer o que Deus mandar. Isso escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. A sua igreja, os seus líderes. Isso diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Presta atenção nisso agora. Quando está escrito 7 castiçais, quando está escrito 7 candeeiros, quando está escrito 7 menorás, é a mesma coisa. Quem são os 7 castiçais de ouro aqui, pastora? É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. São as 7 igrejas. O que a senhora quer ensinar para nós? Que nós temos que ficar atento a uma coisa que eu sempre soube. Desde que eu me converti, a minha mestra falou assim para mim. Presta atenção, menina. Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio do culto. O grande perigo é quando a igreja, nós, perdemos essa visão de que ele entra, de que ele olha, de que ele observa, de que ele anota, de que ele age. Vocês estão entendendo? Se eu e você fôssemos para um culto e parássemos de nos preocupar com cargos, mas ficássemos na intercessão pelo anjo da casa do Senhor, para o que Deus precisa fazer naquele lugar, vocês não têm noção do quanto nós seríamos úteis. Não brigue por nada. Não brigue por nada. Brigue pela presença de Deus naquele lugar. Querendo eu ou você, ele anda. Ele anota. Ele observa. Ele age. E eu vou provar para vocês o que eu estou falando. Eu sei as tuas obras. Jesus mandou escrever para essa igreja. Ó, ele já diz aqui, ó, eu tenho na minha mão direita, eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas, os 7 anjos, os líderes. E eu ando no meio dos 7 castiçais, ele anda. Ele é presença real. Ele age, ele observa, gente. Vocês estão me entendendo? E ele diz assim, eu sei as tuas obras. E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Jesus falou assim, Éfeso, eu te conheço, eu sei as suas obras. Por quê, pastor? Porque era uma igreja trabalhadora. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Pega. Era uma igreja guerreira. Era uma igreja que entendia de teologia. Era uma igreja que teve como pastores, ela teve Paulo, ela teve Timóteo, ela teve João. Ela teve exemplo.
Ela teve vidas no altar. Ela teve vidas que não brigaram entre si. Ela teve ministério que nasceu de vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que nasceram certo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Era uma igreja que Jesus precisasse dela, ela estava ali. Não tinha medo de nada. Era guerreira, era perseverante, era trabalhadora. Conheço o seu trabalho, a tua paciência. Era uma igreja que aguentava desaforo, gente. Era uma igreja que se alguém chegasse e insultasse ela enfrentava firme, aguentava firme. Ai, não, eu parei porque o irmão me insultou, eu parei porque o irmão não me cumprimentou, eu parei porque o irmão não olhou para mim, eu parei porque o pastor não visitou minha casa, não era essa igreja. Essa igreja era forte, destemida, perseverante, fiel, pastora, fiel. Mas então, só falou que tem mais coisa? Tem muito mais coisa aí. O que eu acho impressionante em Deus, em Jesus, é o coração que ele tem, o espírito que ele tem. Como assim? Porque quando você acerta, ele elogia. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está elogiando. Ele ensina uma coisa para mim e para você. Por que você não elogia seu filho quando ele acerta? Você vai ajudar tanto ele. Por que você não elogia tua esposa, teu marido, a comida que você acabou de comer, o pão de queijo, o bolinho que ela fez? Gente, a pior coisa que existe para mim, pastora Solange, é um coração ingrato. E o coração de Deus, pastora, de Jesus, é grato. É grato. As pessoas que vão sobreviver, que vão permanecer em pé, de pé, nessas últimas horas, são as pessoas gratas. Que se Deus mandar um arroz, feijão e ovo, elas estão rindo e estão dando glória a Deus. Mas se mandar um ovinho frito com arrozinho, a gente vai dar glória a Deus. Está dando glória a Deus. Se eu pude comprar uma roupa nova, mas se eu não pude, eu vou chorar, meu mundo caiu? O que vai ser de mim? Não, gente. Não. Jesus nos ensina isso. Elogiarmos uns aos outros. Bater palmas quando o nosso próximo acerta, seja ele quem for. Mas isso deve começar dentro de casa. Porque quem não faz isso dentro de casa, não faz lá fora. Guarde isso. Certa vez alguém me perguntou por que esse menino trata a senhora dessa maneira, com essa tremenda falta de respeito, de amor, de gratidão. Eu falei, porque ele trata assim os pais dele. Quando a gente é bom dentro de casa. Deu para entender, não? Eu sei as tuas obras, eu sei o trabalho que você fez e faz. Olha que coisa mais linda, gente. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Quer dizer o seguinte, você não aceita coisa errada. E eles reconheciam quem não era de Deus. Por quê, pastor? Porque, deixa eu dar um alerta para mim e para vocês, eles conheciam a palavra. Vocês estão me ouvindo aqui agora? Vocês têm que estudar. Vocês não podem pegar o que a pastora Solange, tudo que ela fala, e amém. Ah, eu vou lá, alguém, né? Amém. Não, gente. Não. Isso é para quem não estuda, para quem não medita, para quem não ora, para quem não persevera. Tem gente que só abre a Bíblia uma vez por semana, outros só no dia da ceia. Não. A igreja de Éfeso, ela conhecia a palavra, ela era formada quase na palavra. Eles tinham conhecimento, eles tinham escola bíblica, eles tinham cultos, eles eram ensinados. Mas então por que Jesus exorta tanto, pastor? Você vai descobrir. Escuta isso. Escuta. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são.
Então eu chegava lá, por exemplo, sou a pastora Solange, sou formada em teologia. Tá, deixa eu ver se é mesmo. Eles observam. Eles eram uma igreja acima de conhecimento. E Jesus gostou disso? Sim, ué, tá elogiando aqui, ué, tá batendo palmas para eles, ó. Tá dando 10 para eles. E vocês conhecem quem é pastor e não é, quem é apóstolo e não é, quem é de Deus e não é. Então, eles sabiam discernir entre quem era luz, quem não era, se o ouro era verdadeiro, se não era, se era passado pelo fogo, se não era. Porque se a igreja de hoje, irmãos, não aprender a discernir, a conhecer, a experimentar, a observar, nós vamos comer muito gato por lebre, gente. Vocês estão me entendendo? Eu não vou citar nomes aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguém me falou de um líder há um tempo atrás e falou assim, pastor Solange, esse homem é o líder do Brasil. Falei, tá. A senhora não acha, não? Falei, não sei, tem alguma coisa nele que não me desce na goela, mas eu não sei o que é. E eu comecei a orar. Passou-se um tempo. Veio à tona o problema. Oh, isso é que é santo. Oxalá fôssemos mesmo, né, gente? É de verdade, né? Eu formei líderes, eu preparei líderes, eu ensinei líderes. Eu tenho só um pouquinho de experiência para dizer para mim e para você, em primeiro lugar para mim. Que Deus precisa nos ensinar a cada dia mais. O que a senhora quer dizer com isso? Que eu respeito a todos. Quero amar a todos. Ímpios ou não, certos, errados. Eu posso não amar o meu pecado e o teu. Mas eu tenho que te amar. Deus falou isso para mim. Filha, você tem que amar. Não o pecado da pessoa, mas o ser humano que está ali. Mas que hoje eu olho para qualquer um, a começar por mim. Oh, não. Não. São seres humanos como eu. Que precisamos ser tratados, ensinados, ministrados, operados. Ai de mim se disser que sei tudo, porque nada sei. Irmãos, o grande problema é quando a gente chegar a achar que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, que não temos mais nada para dependermos de Deus. Isso é muito sério. Meus amores, aquela igreja conhecia quem era apóstolo e quem não era. Há quase 50 anos atrás era muito difícil uma pessoa ser pastor. E olha que nós temos pastores, pastoras de honra para Deus. Mas nós também temos que tomar muito cuidado, porque hoje está muito fácil. Hoje está muito fácil. Quando alguém chega para mim e fala, pastora, a senhora foi consagrada, a senhora é uma reverenda. Fui mesmo. Mas não precisa me chamar de reverenda. Quando alguém faz muita questão de título, eu tenho muito medo. Por que a senhora põe pastora Solange? Porque eu sou conhecida assim, no Brasil e até fora do Brasil um pouquinho. Mas nós temos que tomar muito cuidado. A coisa não pode subir a cabeça. Vocês estão me entendendo? Pastora, a senhora quer dizer que
mesmo a senhora estando na presença de Deus nesse momento, a senhora pode se desviar? Sim. E eu vou dizer para vocês amanhã à noite que, como a igreja de Éfeso, todos nós, pelo menos uma vez na vida, no mínimo uma vez, já nos desviamos. O senhor está dizendo que a senhora... Sim. Eu não sei se eu estou expondo bem as palavras, porque eu tenho esse lado assim aberto, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu não sei se eu estou sabendo expor. Se eu não souber, me perdoa. Mas o que eu quero falar assim para mim, para vocês, é que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu. E talvez vocês. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos. Nós carecemos desse Deus. Porque senão a gente vai comer muito gato por lebre nessas últimas horas. Alguns dias atrás, alguém orando por mim falou assim: pastora Solange, Deus falou para mim que eu preciso orar para a senhora. Porque a senhora tem muito trauma do que a senhora passou ministerialmente falando. Que a senhora ainda não dorme bem. Eu falei, não, ao contrário, não tenho nada disso. A minha luta é outra, a minha dor é outra. Quando Deus mandou eu parar, eu parei. Quando Deus mandou fazer tal coisa, eu fiz. Eu tive confirmação. Não aceito ninguém falar nada para mim se Deus não falar aqui comigo, no meu espírito. Não tem nada, não. Não, mas Deus está me revelando. Eu falei, filho, é o teu coração que está te revelando, não é Deus. Vou brigar com você não, que eu gosto mais do seu, Entenderam? Você tem que saber, você tem que se conhecer Deus, se conhecer, saber que Deus não vai revelar nada para ninguém que antes ele não revele ao teu coração, ao teu espírito. Não vamos brigar com ninguém, porque a gente tem que amar todos. Hoje eu tenho uma opinião muito bem formada a esse respeito. Adoro a Deus, quero amar a todos, já prometi isso para Jesus. Mesmo que falem de mim, mesmo que me julgue, mesmo que me condene, é um direito que todo mundo tem. Quero amar a todos, mas quem fica perto de mim, eu escolho. Eu escolho quem anda comigo. Isso eu escolho. Você tem esse direito. Agora, o que eu estou dizendo é o que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Vocês têm um discernimento, vocês têm um espírito de discernimento que vocês não caem em qualquer buraco. Gente, busca isso, em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero parar aqui hoje. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Olha o que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter fé, a igreja precisa ter boas obras, a igreja precisa ter trabalho, a igreja precisa ter paciência, a igreja que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achaste mentiroso. Então, quer dizer, era uma igreja que não bebia qualquer água. Era uma igreja que tinha discernimento. Quando você tem discernimento de espírito, você não come qualquer coisa, você não entra em qualquer coisa, você não briga, não discute, não dá mau testemunho, mas você também não cai. Quem entendeu, diga amém. Entendeu? É mais ou menos isso. Pastora, Deus falou, Deus mandou, Deus falou, Deus mandou. Peraí, não é isso. Não confere, não. Entendeu? Amanhã eu quero falar